Sejam bem-vindos ao agora quadro com nome, Agora né? temos nome. Bem-vindos ao Arena Politicracia, nosso programa esportivo semanal. E, Uhum. como sempre, eu sou o Lui, tô acompanhado do meu querido Lucas. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Estamos aqui no primeiro episódio com nome do nosso quadro, né? O anterior tava quadro sem nome, a gente teve uma dificuldade ali de conseguir achar alguma coisinha, mas acho que Arena Politicracia remete bastante àquilo que a gente vai querer falar. Então, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui desse nosso novo quadro de sexta. Hoje a gente tá gravando isso a pouquíssimas horas da abertura de um dos eventos que é possivelmente o meu favorito na vida de acompanhar e acho que também é um dos eventos favoritos do Lui, Sim, que são as Olimpíadas, sim. pessoal. Como diz o título, finalmente Olimpíadas, depois de 3 longos anos de espera, né? Depois de 2021, que nós tivemos as Olimpíadas de Tóquio, agora nós vamos para as Olimpíadas de Paris e eu tô alucinado e pronto para acompanhar todos os esportes. Finalmente chegou. Eu acho que, cara, pra mim, eu acho que tá ali. É Olimpíada e Copa do Mundo são os que eu fico É muito bom, cara, é muito bom. mais enlouquecido assistindo. Então, como o Lucas já adiantou pra gente, hoje a gente vai falar de Olimpíadas. Claro, vamos falar que ainda não teve a abertura, mas já teve participação do Brasil nas Olimpíadas agora, com o futebol feminino, com o handball feminino também, e já teve também umas classificatórias do tiro com arco também. Sim. Que o Brasil já tá conseguindo um desempenho legal. Inclusive, o top 1 do ranking do tiro com arco é o brasileiro que tá participando, então Olha só. a gente Já teve também até recorde, né, mundial já agora, teve de uma recorde, sul-coreana, se eu não me engano. recorde mundial já quebrado na qualificatória por uma sul-coreana também. Sim. Então, assim, já começou na doideira. Tem doideira. É. Eu acho que é legal a gente olhar para as Olimpíadas, porque assim, a gente fala muito de política aqui ao longo do nosso podcast, né? Em todos os quadros que a gente tá pensando em fazer aqui. Mas é legal a gente trazer esse lado do esporte também, porque como a gente já falou no primeiro episódio, também tem muita coisa de política e do mundo no geral envolvido nas Olimpíadas. As Olimpíadas, elas são um evento gigantesco, são um evento que reúne praticamente todos os países do mundo, Sim. quase todos os países do mundo, enviam alguma delegação com alguns atletas, e a gente tem, cara, 1 milhão de modalidades, 1 milhão de esportes diferentes, esportes que você nunca ouviu falar, e sinceramente, pra mim, não tem coisa mais gostosa do que chegar em algum horário, assim, quando eu tenho algum tempinho livre ali, qualquer coisinha, ligar na TV ou no YouTube, o que tá passando? Ah, tá passando o rugby de 7, vou assistir. Nunca vi na minha vida, mas vou assistir. Por 2 motivos. Primeiro, porque o Brasil tá lá, e acho que é até legal a gente falar isso, né, de como as Olimpíadas são um momento em que a gente vira um pouquinho patriota de verdade. Sim, a sim. gente torce pelo nosso país, porque a gente vê a realização de vários atletas, né? Mas também porque a gente acaba conhecendo sobre outras culturas, outros esportes, coisas completamente novas pra gente. Sim. Então, as Olimpíadas são um fenômeno maravilhoso pra mim e pro mundo inteiro. Então, cara, é muito louco mesmo, porque tem muita coisa que a gente não tem tanto contato aqui, né? Não faz tanta parte da cultura esportiva, né, no Brasil e tal. E ainda assim a gente ainda manda, né, delegações, ainda mandam a galera para participar desses esportes que a gente não tem tanto contato aqui, né? Por exemplo, o tiro com arco mesmo, né? Pô, o top 1 mundial é um brasileiro. Então, é muito, muito engraçado, é muito legal de ver. E ainda mais considerando que o Brasil, né, não tem aquele suporte todo, né, pra galera que é atleta, assim, né, e tudo mais, então... Essa é a parte triste, né? A gente vive em um país com 210 milhões de habitantes, em que a gente tem esportistas fenomenais, pessoas que dão a vida em modalidades que a gente pouco vê repercussão, né, na TV, ou na mídia no geral. E, cara, assim, um país que poderia ser tão superior no esporte no geral,
o Brasil se vende com essa ideia de país do futebol É. há tanto tempo. E o futebol do Brasil tá meio marromenos, Ah, né? o país do futebol que nem se classificou pra Pois é, Olimpíada, o tá? futebol que as pessoas erroneamente chamam, né, o futebol principal, É. que é um termo muito ruim de falar, porque não é verdade. O futebol masculino não se classificou simplesmente a seleção. A gente tem a seleção feminina representando o Brasil. Ontem ganhou. Que ganhou inclusive, ontem mas da Nigéria com 1-0. Já falamos disso. E ainda tiveram a coragem de anular um gol da Marta. Absurdo. Mas tava. Não, tinha que anular, mas, né, pô. Mas assim, eu acho que é interessante a gente ver que a gente descobre muitos atletas nas Olimpíadas aqui no Brasil, atletas que deveriam ter certa mídia. Por exemplo, mesmo nos esportes que hoje a gente ouve falar mais, no skate, em que hoje a gente tem o nome da Raíssa Leal despontando, antes das Olimpíadas de 2021, pouco se falava de skate no Brasil, da própria Raíssa Leal, até porque o skate não era esporte olímpico, né? Então, assim, a gente tem também, por exemplo, o Isaquias Queiroz, cara. Você conhecia Isaquias Queiroz antes das Olimpíadas? Não. Eu não conhecia. Não. Porque a mídia fala muito pouco. Sim. Mas, cara, eu acho que esse momento em que a gente vê tantas modalidades sendo disputadas é o momento em que a gente tem que olhar para esses atletas, ir atrás, conhecer, para que a gente consiga melhorar a estrutura de esporte no Brasil fazendo a nossa parte, né? É o governo que tem que melhorar a estrutura dos esportistas no país. Mas se a gente conseguir dar um engajamento para essas pessoas, já é legal. Já alguma atenção, pelo menos, né? E que nem tu falou mesmo do skate. O skate era uma parada que ficava muito reservada para os campeonatos específicos de skate, né? Campeonatos mais regionais, ou até o próprio mundial de skate, coisas assim, mas era campeonatos de skate, né? E agora tá aí essa parada, eu vejo agora, tem muito mais gente participando, tem muito mais divulgação também, né? Cara, eu acho que a gente vê a força que outros países também chegam para esse evento, ela é muito interessante. Porque a gente tem países com tradição de milhares de medalhas. Sim, sempre tem, né? E a gente vê o exemplo desses países que, assim, são muitas vezes lugares que a gente fala muito mal por conta da postura deles mundialmente em relação a eventos políticos. Mas, assim, estrutura e organização do esporte são países que, de certa forma, dão um exemplo. Muitos dos países europeus, França, o próprio Estados Unidos também, aqui na América, são países que realmente investem no esporte. E eu acho que é isso que a gente precisa olhar também. Esse é um exemplo positivo pra gente pegar. Sim. O Brasil, nas últimas Olimpíadas, agora teve 21 medalhas no total. Cara, a gente poderia ter muito mais, hein? A gente poderia ter muito mais. Foi uma participação histórica, mas a gente poderia ir muito melhor se tivesse, de fato, investimento. A gente olha tanto só pro futebol, né? Cara, eu boto fé no futebol feminino, merece uma medalhinha. Inclusive, que a última Olimpíada da Marta, que já participou de 6, cara. A mulher já participou de 6 Olimpíadas. Cara. Foi. Eu achei da hora também. Eu achei que jogaram legal ali. A Nigéria é um time meio embaçado. A mulherada lá é treta, malandro. Então... Eu acho que o Brasil tá num um grupo complicado, né? Tem uma Espanha que é uma promessa. Tem o Japão, que é uma seleção que incomoda muito. A Nigéria é uma seleção fisicamente muito forte também. Então o Brasil tem muitos desafios assim. Ganhou de 1-0 só. Poderia ter sido 2, não fosse aquele gol anulado do Mata, que tava um pouquinho impedido. Mas assim, o Brasil jogou bem, eu acho. Precisa melhorar ainda, mas jogou bem. Agora, em outros esportes, por exemplo, no handball... Nossa! No handball, foi o incrível. que a seleção brasileira fez com a Espanha foi um massacre. Foi sacanagem, assim. E foi uma parada histórica pra Espanha, tá? Negativamente, mas pra Espanha. Porque, cara, se eu não tô errado, fazia acho que 36 anos que eles não perdiam o primeiro jogo. Um negócio assim. Pois é, então. Então, assim, não só perderam, como tomaram um baile, tá? Numa atuação de gala da goleira Gabi Moscheri, né? É impressionante. Numa atuação de gala, foi sensacional. E acho que, assim, a seleção de handball feminina do Brasil chega mostrando muita força. E eu acho que
a gente pode sonhar com medalha. E eu espero que atletas do Brasil de outras modalidades se sintam inspirados que a gente por essas começou atuações bem. heróicas do Brasil. Que já começou bem. Né? Antes de abertura, a gente já tem aí 2 vitóriazinha maneira. Pois já dá um incentivo pro pessoal, né? Sim, com certeza. E sobre a abertura, como falamos no começo do episódio, temos hoje. Agora são exatamente 11h12 da manhã. Temos a abertura das Olimpíadas hoje no horário de Brasília, às 2h30. Não sei se o episódio aqui já vai ter saído ou não, mas às 2h30 da tarde. Não, vai sair 5 horas. O episódio sai 5 horas. Quando tiver rolando a abertura ainda, o episódio deve sair. Provavelmente. Cara, a gente vai ver a entrada de várias delegações e vamos ver algumas coisas interessantes. E aí eu já vou trazer até pro campo mais da política, da segurança e etc. Temos uma edição dos Jogos Olímpicos, mais uma em que a Rússia não poderá participar, por motivos também da guerra da Ucrânia. Belarus também não vai poder enviar uma delegação oficialmente. Então os atletas vão entrar como atletas independentes, muito provavelmente. Nas últimas edições entrava como Comitê Olímpico Russo e não como Rússia, os atletas russos, né? Não sei se nessa vai seguir o mesmo padrão. Talvez como atletas individuais ou talvez só como Comitê Olímpico. Mas chama a atenção um evento em que Rússia e Belarus estão banidas por causa da guerra. E a delegação de Israel, por exemplo, está participando plenamente dos jogos, né? Cara, é impressionante, né? O que esses caras passam de pano para Israel é um negócio absurdo. Eles estão destruindo, estão acabando com uma população inteira, né? Porque não adianta falar que não é, porque é isso que eles estão fazendo. E segue normal. Ontem mesmo, essa semana mesmo, o Netanyahu foi recebido nos Estados Unidos como se fosse um herói. Então, assim, não tem muita explicação, sabe? É muito interessante bizarro. De ver como o Comitê Olímpico é seletivo, né? E é parcial nesses casos, porque... Bastante, né? É muito complexa essa situação. Até porque se a gente fosse falar de países que violam direitos humanos não podem participar dos Jogos Olímpicos. Não ia ter Jogos Olímpicos. Ia faltar uma galera. Não iam ter Jogos Olímpicos. A questão é que a gente tem uma medida sendo aplicada para a Rússia e para Belarus que, ao meu ver, é uma medida correta. Sim, É uma medida correta. É um país que está empreendendo uma guerra contra uma outra nação, invadindo a soberania. É uma atitude correta do COI. A questão é, por que fazer isso só com a Rússia? E não fazer com outros países que fazem a mesma coisa, né? Mesmíssima coisa. Está relacionado ao interesse, está relacionado a um ocidentalismo, está relacionado a muitas coisas. Tanto que a gente pode ver, tá rolando a guerra, claro, a Rússia invadiu a Ucrânia, etc. Mas teve jogo ontem com participação da seleção da Ucrânia também. Então, assim, né, tudo bem que não é culpa deles, mas, né, tem uma parada meio... Exatamente, né? Sim, né, meio, sei lá... A mobilização é muito diferente. Então, enquanto Israel também participou do jogo ontem e empatou. Então, queria que tivesse perdido, né, mas empatou. Então, assim, é muito esquisito, né, essa preferência que tem, né, essa parcialidade, né, que é muito disfarçado ali com outras desculpinhas, outras coisas assim, mas é tudo interesse, né, da organização, interesse de quem tá por trás ali, exatamente, etc, né? Então... E assim, levando em conta também as tensões do mundo, é interessante a gente falar sobre o local onde essa Olimpíada está sendo sediada também, né? Sim. Sendo sediada na França, sendo sediada em Paris. E nós sabemos, a França nos últimos anos tem sido um dos grandes alvos na Europa de atentados terroristas. Sim, sim. Acho que quase todo ano a gente vê alguma notícia de alguma coisa do tipo na França. Se não rola algo, rola alguma ameaça ou eles conseguem prevenir alguma que acontecer. Sim. Então, assim, cara, o esquema de segurança está sendo feito pesado para essa abertura dos Jogos Olímpicos, mas, assim, a gente já tem algumas coisas aí. Primeiro,
É a primeira vez da história, se eu não me engano, pelo menos da história moderna, em que a cerimônia vai ser feita a céu aberto. O que é muito bom, eu acho, porque você traz o esporte para mais perto das pessoas. Sim. Você não necessariamente precisa só comprar um ingresso para ir lá ver dentro do estádio, você consegue ver de graça, em teoria. Ao mesmo tempo, gera um problema de segurança muito grande por causa desses atentados que a gente comentou aqui. E é gente do mundo todo no país, né, cara? É muita gente. E já tá acontecendo, né? Já começou a rolar alguns problemas aí, que aparentemente algumas linhas de trem, de metrô ali foram sabotadas, tá rolando incêndio. Aeroporto precisou ser evacuado. Aeroporto sendo evacuado, então assim, ainda não foi nem a abertura. Pois é. Assim, isso assusta, né? E é uma pena, porque é o que deveria ser uma festa de celebração, uma festa popular, acaba sendo marcada um pouco por esses fenômenos. Mas isso é um pouco do reflexo do mundo em que a gente está vivendo hoje, né? Das tensões que a gente está vivendo. E entra muito na questão do terrorismo em si, né? O terrorismo, ele se aproveita de momentos assim para espalhar a sensação de terror, né? A sensação de medo e etc., de preocupação. Então, mesmo que não aconteça nada, só de algum grupo terrorista, coisa assim, anunciar, olha, a gente vai fazer tal coisa na Olimpíada. Já gera um medo, né? Já fica, porque é o lance do terrorismo, né? Trabalhar com esse psicológico, né, da galera e tudo mais, que é onde eles ganham influência, né, no fim das contas. Então, é bem complicado, ainda mais ali, Paris, né, a França em si não é um país tão grande, Paris já é uma cidade dentro do país que já não é tão grande, então é muita gente concentrada num lugar só, é meio difícil mesmo de controlar 100%, né, quem tá vindo, quem tá saindo. Então eu acho que é tenso o negócio. A gente só pode ter a esperança de que seja um evento pacífico. Tô bem ansioso para saber o que vai ser feito nessa abertura. Vai ser bem diferente do resto do que a gente tem acompanhado nos últimos anos. E uma abertura um pouco mais com cara de Olimpíadas mesmo. Um pouco diferente do que a gente viu, por exemplo, em 2021, nas Olimpíadas que eram para ser em 2020. Não foram por causa da Covid. E o evento no Japão, né, em Tóquio, foi um pouco marcado, eu acho, de certa forma, por a falta do público, né? Era muito estranho você ver, às vezes, competições em estádios ou ginásios vazios, sem ninguém. Agora a gente pode ter um pouco isso de volta, até porque vão ter algumas competições nas ruas também, né? Não só a abertura. Então, isso é muito legal. Eu tô curioso para ver as competições de água naquele rio Sena, né? Que assim, a prefeita mergulhou lá com a galera pra mostrar que o negócio tava limpo e etc. Mas eu quero ver como vai ser isso, tipo, ao vivo, tá ligado? Com a galera em volta, a parada rolando ali mesmo, no rio. Vai ser da hora, assim, eu acho muito maneiro. Olha, depois que eu vi aqui, eu não sei se você viu um filme que tá na Netflix, chama Sob as Águas do Sena, fica aí o comercial, inclusive. Depois que eu vi esse filme, eu já fiquei em pânico. Óbvio, é uma obra de ficção completamente, mas, cara, o filme, ele toma um curso que eu não esperava que ele tomaria. Então, não vou dar spoilers pra quem não assistiu, porque é um filme novo. Mas depois que eu vi aquilo ali, eu já fiquei meio assim. Vamos botar aí a prefeita falou que nadou no Sena, eu já fiquei meio com uns calafrios. Vamos pôr uma piscina, pessoal, vamos pôr uma piscina. Então, obviamente é uma ficção, mas assim, é uma coisa que, sei lá, então, né? eu quero ver como vai funcionar isso, porque é diferente, né? Não costuma ter, nunca teve essa parada do público tão perto assim também. Então acho que vai ser da hora de acompanhar. Uma parada que eu quero ver também são os esportes novos, né? Que estão aí, tipo break. Break dance. Na Olimpíada vai ser uma parada louca. Eu já acho da hora as apresentações da galera. Eu fico imaginando uma competição em nível olímpico mundial, assim. Cara, eu acho que vai ser um bagulho absurdo. Muito legal, cara. A gente tem... Isso é uma coisa que eu gosto muito também. A gente sempre tem modalidades novas. Sempre tem alguma coisa diferente despontando. E eu acho isso excepcional.
E algumas modalidades que são, entre aspas, estreantes, né? Não estreantes, mas que estrearam no na Olimpíada passada. Uhum. Mas que vão fazer a sua segunda aparição agora, por exemplo, o surf nas Olimpíadas. Sim. O surf vai ser disputado no Tahiti. É. Então, assim, a disputa num cenário lindo, paradisíaco. Sim, nossa, é muito mas foda. acho que vai ser muito legal de acompanhar. Muito bom de acompanhar o Brasil também. Temos promessas aí, Sim, temos a atletas. Brazilian Storm. Pô, tá pensando. Temos aí boas promessas no surf. Cara, eu tô muito, muito, muito animado pra acompanhar. E voltando ao que eu trouxe lá atrás, de atletas brasileiros também, cara. Tô animado pra acompanhar a canoagem, ginástica artística. Meu irmão, da ginástica. Ginástica. Eu vi a notícia ontem e eu tava aguardando pra falar. A Rebeca Andrade vai, assim, já registrou uma das manobras que ela vai querer fazer, né? Não sei se é manobra, sei lá. Mas uma dos movimentos que ela vai fazer. Um dos saltos, né? É um que nunca foi executado. Cara, essa menina é um fenômeno. Se ela fizer, a parada vai ter o nome dela. Tá ligado? Sim, isso é uma regra, né? É batizado com o seu nome. Quando completam a primeira vez, recebe o nome de quem fez a primeira vez. Então, assim, eu tô botando fé que vai ser uma parada foda. Eu espero muito que dê certo também, cara. É uma atleta excepcional, Sim. Rebeca Andrade. Mas toda a delegação de ginástica do Brasil também, sim. todas elas merecem uns aplausos aí, porque a forma como o Brasil é representado por essas meninas lá fora é sensacional. Assim. Levam muito da cultura brasileira pra fora. Elas também. mandam bem demais, né, cara? É um esforço bizarro, é um treinamento pesado, é uma parada muito, muito louca, assim, que elas então, passam, assim, eu né? acho que fica o apelo para que todos nós aí, que a gente acompanhe o Brasil em todas as suas modalidades. Eu sou suspeito para falar. Eu vou assistir todos os países que eu puder, de todos. Vou assistir o máximo que eu puder também, eu vou acompanhar. Sempre que eu tenho um tempinho livre, ultimamente eu não tenho tido muito, mas sempre que eu tenho um tempinho livre, eu vou ali atrás. Em 2021, eu tenho uma amiga muito querida, você sabe quem é, inclusive, que, cara, as Olimpíadas de madrugada, era tipo 3 da manhã, no Japão, tava né? dando surf ou coisa assim, e a gente fazia ligação comentando, assim, como é que o que tava acontecendo, ou torcendo para as crianças japonesas caírem do skate também. Sim, nossa. Cara, assim, é um evento muito legal. Eu acho da hora esse climinha de Olimpíada, assim, não tem a mesma proporção que a Copa do Mundo aqui, pra gente pelo menos, né? Porque a Copa do Mundo tem o futebol e etc, aí todo o Brasil enlouquece, né? Mas eu acho da hora esse climinha, assim, que todo mundo torce mesmo pelo Brasil. Sim. E assim, a ordem de torcida é Brasil, países ferrados. Tá? Exatamente. Então, assim, país pequenininho. E assim, não vai torcer para europeu, não vai torcer para argentino. Essa é a regra. A minha ordem de torcida sempre é Brasil primeiro, em segundo lugar, países latinos, com exceção da Argentina. Certo. Em terceiro lugar, países africanos. Sim. E depois o resto do mundo. Em último lugar, e desconsiderado, Estados Unidos, Europa. E assim, se não tiver opção mesmo. Se não tiver Japão, não torço pro Japão. Desde que teve as Olimpíadas em 2021, em que o Brasil foi garfado no skate e no surf. Garfado completamente. Então, assim, também peguei Rodaram nós sem vergonha nenhuma. Isso absurdo. É feio demais. Mas assim, é aquilo, né? Fica o apelo. Para que as pessoas vão atrás, acompanhem esses atletas. Até porque a gente teve, por exemplo, a gente precisa dessa visibilidade, né? A gente teve o atleta do decathlon, o José Fernando, conhecido como Balotelli. O Balotelli brasileiro. E ele veio fazer algumas denúncias muito sérias sobre a falta de cuidado que o Comitê Olímpico Brasileiro tem com o material dos atletas. Sim. Assim, um material muito, vou colocar aqui entre aspas, pobre em relação ao que outras delegações da magnitude que tem o Brasil, né? Outras delegações dão para os seus atletas. E ele fez um apelo mostrando, né? Recebendo uma mochilinha só. Ele precisa de material para competir, não recebe. Ele teria que usar material assim, sem lavar de uma competição para outra, porque é muito próximo, um negocinho, porque não tinha quantidade.
Ele conseguiu fazer uma vaquinha depois para comprar, mas o ponto precisam ser feitas mudanças. Esses atletas precisam de mais atenção. E, ao meu ver, uma maneira desses atletas conseguirem mais atenção do nosso governo, conseguirem mais atenção do Comitê Olímpico Brasileiro, é justamente com visibilidade. Essas pessoas precisam de visibilidade para elas poderem ter pelo menos uma mínima chance, não deveria ter que ser assim, mas pelo menos uma mínima chance de serem notadas pelo governo brasileiro. A gente pode citar também o basquete brasileiro, o masculino, foi pra Olimpíada sem patrocinador. Pois é, cara, isso é um absurdo. Não, assim, que isso, né, cara? Sem patrocinador, é bizarro. A gente precisa mudar essa cultura de simplesmente país do futebol. Nós podemos ser o país do futebol, mas podemos ser o país de muitos outros esportes também. Sim. Cara, tem quase 220 milhões de pessoas vivendo nesse país. Não é possível que o único esporte que gere engajamento popular seja sempre o mesmo futebol. Então, eu também amo futebol. Eu gosto de assistir também. Mas a gente tem muito mais coisa no mundo. Sim. Cara, e falando, só pra trazer uma parada aqui, eu vi uma notícia que eu também deixei separado, que falando sobre esse lance de sacrifícios, né, que os atletas fazem pra ir pra Olimpíada, porque é uma parada super desejada mesmo, né? E tem um cara da Austrália, que ele é jogador de hóquei, Matt Dawson, o nome dele. O cara, ele recentemente machucou a mão dele, ele quebrou um dos dedos. Sim. E a recuperação dele ia meio que botar em risco, né? Ele conseguir ir pra Olimpíada. Porque, né, quebrou o dedo da mão, é meio chato mesmo, demora pra quem pratica esporte, qualquer coisinha assim. Então, assim, ele teria que engessar, deixar imobilizado sem fazer nada, tal. Isso ia causar dele não ir para a Olimpíada. Qual foi a solução do cara? Maluco, isso é surreal. Ele quebrou o dedo anelar. Bem mais na parte de cima, assim, né? Sim. E aí, o que ele fez? Ele ter uma recuperação lenta ou ele cortar um pedaço do dedo... Meu Deus. Não. E se recuperar mais rápido. Meu Deus do céu. Então, o cara simplesmente cortou fora a ponta do dedo. Isso não muda o desempenho dele, não? Cara, eu não sei. Ele entrou, ele passou, né? Claro, não foi uma parada tipo, vou fazer e foda-se. Não, né? No hóquei, né? Acho que não... Mas, cara, ele teria... Cara, que loucura! Ele teve todo o acompanhamento médico e etc e tudo mais. E aí ele falou, achou que seria mais fácil mesmo. A recuperação era mais rápida mesmo, porque aí já não ia precisar imobilizar a mão tanto tempo para recuperar o osso e etc. Ele simplesmente tirou a ponta do dedo. Tudo isso para disputar as Olimpíadas. E tá na Olimpíada. Isso é um exemplo de amor pelo esporte. O cara literalmente deu o sangue dele. Deu um pedaço dele. Deu um pedaço do corpo dele. Loucura, cara. Eu nunca imaginei ver uma parada dessa. É muito, muito foda mesmo. Eu espero que ele tenha uma boa recuperação. Sim. Não vou torcer por ele porque é australiano, tô brincando. Depois dessa eu torço pra ele. Eu espero que ele tenha uma boa recuperação, espero que faça uma boa Olimpíada, porque isso é um exemplo de amor. Eu tava vendo na notícia, é mais ou menos esse pedacinho do dedo assim. A metade, é metade do dedo. Pouca coisa, eu acho que não muda o desempenho dele. Cara, mas é muito doido, né? É muito doido. Que loucura. Era isso ou não participar da Olimpíada? Ele falou, então vou tirar tira aí. Uma decisão muito interessante. É. Mas é isso, eu acho que isso é só uma prova, né? De como as Olimpíadas movimentam o melhor que tem na gente. Eu sou uma pessoa que com muitas coisas do mundo, às vezes eu fico um pouco desesperançoso. Com muitas das situações que a gente vê. Hoje em dia tá cada vez mais difícil você ter esperança no mundo, né? Mas as Olimpíadas são um momento em que eu mudo um pouco esse jeito de pensar. Dá uma animada, né? Eu vejo celebrações muito bonitas de muitos lugares do mundo, eu vejo histórias muito bonitas. É um momento em que eu acho que a gente pode botar um pouquinho de fé na humanidade, sabe? Sim. Então,
É isso, cara. Em super-humanos ali, né, cara? Exatamente. Todo mundo muito foda ali. Não importa o país que seja, não importa a posição que a galera chega ali, é o melhor de cada lugar. É muito Sim, da sim. hora mesmo de ver. Sim. Então, assim, cara, eu deixo aqui as minhas considerações finais, né? Eu tô muito animado na torcida por todos os atletas do masculino, do feminino do Brasil. Espero Uhum. que, cara, arrasem, ganhem muitas medalhas e mostrem que esse país é muito Sim. mais do que só o futebol. E eu espero que a gente tenha um desempenho É. incrível, como foi nas últimas Olimpíadas, um desempenho muito bom. E eu espero que esse ano seja ainda melhor e eu fico na torcida sempre. E esse ano tem tudo para ser uma parada histórica mesmo. Sim. Porque se a gente conseguir esse desempenho ainda melhor, vai ser da hora de ver. Primeiro, porque vai ser uma marca. Segundo, porque é a delegação brasileira que tem mais mulheres participando também. Olha só. Uhum, Então, eu acho que seria uma parada super simbólica de ver também. uhum. Então vamos nessa, né? Vamos torcer aí pra galera. Torcer contra os outros, porque na Olimpíada tá permitido, Sim, na ok? Olimpíada tá permitido. Na Olimpíada pode. Então, eu acho que, cara, eu acho que não tem muito mais o que acrescentar aqui não. E aí, semana que vem a gente continua falando sobre o que rolar ali na Olimpíada e mais o que tiver rolando pelo esporte no mundo aí. É Beleza? isto. Então, se você ouviu até aqui, muito obrigado. O YouTube tá indo legal, tá? Já tá, o pessoal tá Muito começando a obrigado acompanhar mesmo, bem. pessoal. Então, eu acho que esse formatinho tá funcionando. Então, assim, Legal. muito obrigado a todo mundo que tá ouvindo. E até quarta-feira agora. Se cuidem e vamos torcer pro Brasil, porque o bagulho é doido. É isso, pessoal. Até breve. Muito obrigado. E acompanhe as Olimpíadas e fala aqui com a gente. Se você Sim. viu algum esporte legal, algum resultado legal, tem alguma história interessante a respeito de Olimpíadas, fala com a gente nos comentários, manda pra gente no privado, o que for melhor pra vocês. A gente agradece bastante. Exatamente. Beleza? E é Um isso. abraço pra Obrigado, todo pessoal. mundo e até a próxima. Falou.